Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos, este é o Papo Espírita. O tema de hoje, a importância de Kardec em nossas vidas. Vamos conversar um pouquinho sobre a codificação de Allan Kardec, que deu origem à doutrina espírita. E para isso trouxemos Ricardo Honório, que é colaborador na Comunhão Espírita de Brasília, e também apresenta o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida na TV Comunhão. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado, Ana. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa que tem oferecido um produto de excelente qualidade para aqueles que querem conhecer um pouco da doutrina espírita. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada. E Miriam também está conosco, né? Thelma hoje não está. Mas, Ricardo, vamos começar conversando. Allan Kardec foi o pseudônimo adotado pelo educador e tradutor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que entre 1857 e 1868 escreveu os 5 livros da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ricardo, muita gente que nos acompanha não é necessariamente um estudioso da doutrina espírita, mas um simpatizante dos temas e da forma, das perspectivas que a gente apresenta aqui. Por isso, a gente quer começar perguntando para você como essa mensagem espírita chegou até Kardec e qual o motivo dessa ordem dos livros da codificação. Ana, o motivo da revelação espírita, reforçando o que você acabou de dizer, estamos nos dirigindo para aqueles ouvintes que estão chegando agora para a doutrina espírita. O objetivo foi trazer para a humanidade um conjunto de informações que se faziam necessárias para que a humanidade desse alguns passos à frente no processo de evolução espiritual. Quando a gente vai em Jesus, quando ele disse que teria ainda muito o que falar, mas que naquele momento não era apropriado e que no futuro enviaria o Consolador prometido, nós entendemos aquela fala do Cristo como sendo já o indicativo de que, em algum momento da humanidade, um conjunto de informações novas seriam trazidas para a humanidade. Nós sabemos que o Kardec, ele foi apenas um daqueles tantos que foram preparados para trazer essa mensagem. Tanto que, quando o Kardec levantou a questão de ele falhar, e se ele falhasse, se ele não conseguisse dar conta da missão, então ele teve a resposta, que ele não se preocupasse, porque além dele, tinham mais 30 capacitados para desenvolver aquela missão. Recentemente, no Livro dos Espíritos, no programa sobre o Livro dos Espíritos, eu e o Alcir Almeida comentamos este fato, no sentido de esclarecer de que, quando a missão a ser cumprida aqui na humanidade, ela vem do mais alto, os espíritos superiores, aqueles espíritos responsáveis pela consecução da tarefa, eles se cercam de um cuidado tal, de maneira que a missão nunca falha. Então, esse foi o objetivo, e a grande importância da vinda do Espiritismo foi que a humanidade teve a oportunidade, e está tendo ainda a oportunidade, de rever conceitos construídos ao longo do tempo, que precisam ser considerados, corrigidos, redirecionados, tendo em vista a necessidade do espírito, e quando eu digo do espírito, eu falo dos encarnados e dos desencarnados que estão em processo de aprendizado e de evolução. Essa é a grande causa, digamos assim, que fez com que o espiritismo chegasse até nós. Eu acho
Eu acho interessante quando a gente recapitula esse início, né? Que eu me lembro muito daquele filme Kardec, né? Um filme maravilhoso, né? É interessante que era necessário que novos esclarecimentos chegassem, já que Jesus disse que viria um Consolador, né? E os meios com que as coisas acontecem é interessantíssimo. Então, foi necessário as mesas girantes, né? E, obviamente, a gente tem até, né, no próprio Evangelho, a informação de pessoas, né, que tinham problemas por estarem sendo influenciadas por espíritos, ou seja, a influenciação dos espíritos em nossas vidas não acontece depois do espiritismo, né? Ela sempre aconteceu e foi preciso alguém com uma mente aberta, né? Com uma mente metodológica, para que daquilo que era uma sensação, né? Um sensacionalismo vindo das mesas girantes, pudesse catalogar, buscar informações, e foi isso que Kardec fez, né? Utilizando-se da mediunidade dos médiuns, fazendo com que as informações dos espíritos nos chegassem. E essas informações nos chegam sempre, né? E, obviamente, aqueles que não são diretamente, né, estudiosos da doutrina, buscam conhecer o espiritismo, buscam as informações espíritas nos romances, né? E tem cada romance fantástico que a gente conhece, né? E eles se empolgam muito com essa questão dos romances. Mas há uma importância de conhecermos a obra de Kardec, penso eu, né, no sentido de que, se eu entendo um pouco mais da proposta dos 5 primeiros livros que Kardec nos trouxe, vai nos embasar melhor, compreender determinadas passagens existentes mesmo em romances, que a gente compreenda melhor. O que você, Ana, o que você, Ricardo, pensa? Eu penso que é necessário primeiro ler a doutrina para também entrar, não que seja nessa ordem, mas quando a gente conhece um pouquinho mais, o romance faz um pouco mais de sentido, além daquela atmosfera romântica, intrigante, misteriosa que possa estar no contexto, né? Antes do Ricardo, de passar a palavra para o Ricardo, eu queria colocar o meu depoimento, né? Eu comecei estudando a doutrina através dos romances. Então, comecei lendo Emmanuel, né? A gente começava, né? Eu acho que o estudo sistematizado de hoje, talvez esteja, não sei se ele está um pouquinho diferente, mas na época que eu comecei, a gente lia Paulo Estevam, a gente lia Renúncia, a gente lia aqueles romances históricos do Emmanuel. Eu fui tomar contato com a obra de Kardec, apesar da gente ler sempre o Evangelho, né, que é a principal fonte que a gente tem em todas as reuniões da Casa Espírita, eu só fui tomar contato com essa obra de Kardec um tempo depois. Aí, Ricardo, o que é qual é a ordem? Por que às vezes a gente não começa com Kardec, começa com André Luiz, com Emmanuel? Explica aí, qual é a importância de ler Kardec? Olha, que bacana, muito bom essa toada que a Miriam trouxe no seu comentário, né? Eu já ouvi muito disso, né? Olha, nós devemos começar a estudar a doutrina por esta obra ou por aquela. Quando nós fazemos isso, nós esquecemos que cada ser humano é uma individualidade, com necessidades próprias, com capacidades próprias. Ninguém é igual a ninguém. Então, eu não gosto de rotular. Eu não gosto dessa ideia de dar receita. Olha, para ter sucesso tem que ser desse jeito. Não tem que ser desse jeito. Cada um deve seguir aquelas demandas que cada um tem. Por exemplo, o primeiro livro espírita que eu li, eu tinha 19 anos de idade, foi Memórias do Padre Germano, que é um livro, é um romance, e hoje em dia eu vejo que é um romance um tanto denso, mas foi a minha porta de entrada na doutrina espírita. Aqueles que dizem que começar pelas obras básicas, elas embasam o entendimento dos romances, por exemplo, tem um sentido, tem uma lógica, mas essa lógica ela não inviabiliza a lógica contrária, de você ler os romances, ficar com algumas dúvidas, e aí você vai para as obras básicas e atinge o objetivo do mesmo jeito.
né? Eu acho que é isso. Cada um deve buscar aquilo que mais lhe demanda naquele momento, porque as razões pelas quais nos trazem a doutrina espírita, elas são muito variáveis, né? Se você tem uma característica cientificista, se você é uma pessoa que gosta de buscar os detalhes, as razões, as causas, eu quero entender a lógica da doutrina espírita, tudo bem. Então, você começa pelo Livro dos Espíritos, você vai para o Livro dos Médiuns. Mas se você é uma pessoa que tem uma sensibilidade, que você busca o lado mais religioso da doutrina, você pode começar pelo Evangelho, e por aí vão as múltiplas possibilidades, né? Eu acho que não é bom a gente dar um roteiro ou rotular dessa forma ou daquela outra. Cada um adentra o universo espírita da maneira que melhor atende às suas expectativas naquele momento da sua vida. Ricardo, é interessante. Estou me lembrando como foi na minha, né? Como é que eu iniciei as minhas leituras. Primeiro, eu entrei na doutrina, era de uma outra religião, fui para a doutrina espírita por uma circunstância de muita dor, de muita necessidade, né? E o socorro que eu busquei, eu encontrei. E tanto achei interessante, tanto me senti tão acolhida, a minha dor, né? Tão amenizada, que eu resolvi aprofundar um pouco na doutrina espírita. Mas antes, o meu primeiro romance que eu li chama A Vingança do Judeu. Meu Deus! É um livro, é um romance, é um livro que eu li Nossa, exato. Eu li da primeira à última folha, eu não queria parar para comer, eu não queria parar para nada, porque era o tipo do livro, do contexto, do enredo, que eu adoro, aquela coisa do mistério que você tem que ficar pensando, né? Mas entrei na doutrina espírita, e aí compramos o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E já inserimos também num estudo sistematizado. Mas, como eu vinha de uma outra religião, eu confesso que o Livro dos Espíritos ficava lá na minha estante da sala, e eu olhava para ele e lia assim, Espíritos. E aquilo vinha, aquela crença que eu tinha da religião anterior, que aquilo devia ser a coisa pior do mundo, que eu não devia nem falar o nome, né? E aí, o que aconteceu? Eu levei muito tempo para poder abrir o Livro dos Espíritos. Então, às vezes, a gente traz da nossa religião de origem algumas crenças que nos limitam, né? Então, eu passei por isso, já estando na doutrina, já tendo frequentado, levei muito tempo para encarar Livro dos Espíritos como se espíritos me trouxessem reminiscências de coisas ruins, quando, na verdade, não é nada disso, né? É verdade. E eu peguei aqui um papel para anotar algumas coisas que eu estou achando importante na fala de vocês, para a gente não deixar de falar. Então, uma delas é a importância de, em algum momento do processo, nós estudarmos as obras básicas. Claro que é importante. Espírita que não estuda as obras básicas, ele vai ficar com a sua estrutura cognitiva, em termos de espiritismo, capenga. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o estudo das obras básicas, ela exige um mínimo de maturidade para acessar, adentrar, compreender aquilo. Isso que você acabou de falar, Miriam, aconteceu comigo também. Se não me engano, quando eu vim me interessar, me dedicar a estudar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, eu já tinha o quê? Uns 8 anos de leitura de romance, de assistir palestras. Diria assim, foi quando a ficha caiu. E eu falei, caramba, né? E antes de entrar para o universo das obras básicas, alguns outros autores me foram muito importantes para dar a sustentação, a maturidade para ir para as obras básicas. Por exemplo, Herculano Pires, Hermínio Miranda, que hoje são autores que aqui e acolá a gente ouve as pessoas dizerem que são densos, que são obras difíceis de ser compreendidas, mas, gente,
A encarnação não é fácil, nada nessa vida é tão fácil. Se a gente for fugir de tudo aquilo que não é muito fácil, a gente não vai caminhar muito. Então, é nesse sentido. Repetindo o que eu falei no início, cada um tem a sua porta natural de entrada, mas sabendo que um dia nós precisaremos adentrar o universo das obras básicas para mergulhar qualitativamente nos conceitos, na base, principalmente na base filosófica da doutrina espírita. Porque uma coisa interessante, se vocês me permitem, principalmente aqui no Brasil, o espiritismo ele é tido mais, em grande parte, como religião. E a gente esquece que o próprio conceito de espiritismo dado por Kardec não era de religião. Isso está lá no livro O que é o Espiritismo, que consta aqueles 3 diálogos de Kardec, né, com um representante da religião vigente, da religião católica, se não me engano era um padre, o outro era um cético e um crítico da doutrina espírita. E uma das perguntas que Kardec respondeu foi essa: o que é isso que você está trazendo? O que é isso que você está lançando? É uma seita? É uma religião? E o Kardec disse: não, a doutrina espírita é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais, ou seja, religiosas. Então, a gente vê que a religiosidade da doutrina espírita está nas consequências da observação científica e do pensamento metodológico, filosófico. Então, enquanto a gente não aprende, não apreende esses conceitos da doutrina espírita, nós ficamos ali arranhando a superfície da doutrina espírita, achando que ser espírita é apenas acreditar em reencarnação, tomar passe e beber água fluidificada. Por isso que eu citei agora há pouco da necessidade da maturidade do indivíduo para que ele tenha esse contato com as obras básicas. Porque sem a maturidade, Miriam, talvez aconteça o que aconteça com muitos, de você começa a ler o Livro dos Espíritos, encontra uma densidade filosófica enorme, se assusta com aquilo, se desinteressa e vai embora. Então, nesse sentido, os romances eles são extremamente importantes porque eles acabam atraindo a atenção da pessoa imatura, digamos assim, para que ela se interesse, não apenas pelos fatos mediúnicos, mas se interesse pelo cerne, pelo âmago da doutrina espírita, que é, dentre outras coisas, a mudança de mentalidade, a alimentação da consciência para uma transformação que precisa ser de dentro para fora. Então, enquanto a gente não tiver a maturidade para perceber a necessidade da mutação interior, nós vamos ficar patinando. Eu acho que esse é um dos viés interessantes para que se entenda o que é a doutrina espírita e a sua importância. Ricardo, você, quando fala dessa forma, me chama muita atenção, porque esse é o meu... Acho que é o processo de todos nós, né? Miriam também vai falar sobre isso. Mas eu percebia a minha imaturidade no entendimento da filosofia da doutrina espírita. E eu demorei muito tempo para entender isso que você falou, do aspecto moral. Mas não entendendo a moral como o conjunto de regras sociais que temos hoje, mas uma moral interna, uma moral que é espiritual nossa e que está na nossa consciência, né? E quando eu comecei a entender esse aspecto, que para mim eu chamaria de mais filosófico, né? Ele é o que me chama mais a atenção em toda a doutrina, a codificação do Kardec. Eu só comecei a entender isso lendo Kardec e lendo as explicações de Kardec, as interpretações que são dadas nos evangelhos, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, tem também o aspecto científico, que muita gente estuda, e que Kardec é base também para todo entendimento da mediunidade, das consequências, da sintonia dos pensamentos, né, daquilo que a gente constrói, da lei de causa e efeito. E também, hoje em dia, um assunto que nos agrada muito, né, Miriam, também, é o aspecto psicológico,
que se começa a estudar, né, a partir da Joana de Ângeles, mas é claro que com base na codificação de Kardec. Então, eu queria perguntar para você, Ricardo, e para a Miriam, que aspecto da doutrina mais chama a atenção de vocês para despertar aqui em quem nos assiste uma curiosidade de buscar isso nas obras de Kardec. Quer começar, Ricardo? Começo. Olha só, você falou aí da parte do viés científico da doutrina. Eu já ouvi, talvez vocês tenham ouvido também, muita gente dizer que o espiritismo não pode ser considerado uma ciência porque não segue a metodologia acadêmica. É óbvio que o espiritismo não pode seguir o método de análise acadêmico, porque a academia, as universidades, o objeto de estudo da grande maioria, se não de todas as ciências, é a matéria. Então, os métodos acadêmicos, eles são voltados para o seu objeto de estudo, que é a matéria. A ciência espírita não analisa a matéria, mas o espírito. Consequentemente, se o objeto a ser analisado é diferente, o método tem que ser diferente. E nunca que o espírito, nunca é muito tempo, mas pouco provável que o espírito possa ser analisado sob o método científico acadêmico. Esse é um ponto. A outra questão que você levantou, Ana, da questão psicológica. Eu diria que hoje, mais que nunca, a percepção do fato psicológico na doutrina espírita, eu acho que nunca foi tão evidente. Eu vejo que hoje as obras da Joana de Ângeles, principalmente aquelas que compõem a chamada série psicológica, extremamente importante. Muitas vezes nós não percebemos uma coisa. Psicologia, psiquiatria. A base, a raiz ou radical dessas palavras é o termo psique. Psique é uma palavra grega que significa alma. Então, quando nós falamos psicologia, nós estamos falando do estudo da alma. Os grandes pensadores da psicologia, começando pelo Freud, mas principalmente o Carl Gustav Jung, suíço, que mais se aproximou do objeto de estudo da psicologia, e que a Joana de Ângeles se utiliza de toda a terminologia junguiana para a sua série psicológica, hoje, mais que nunca, eu percebo como uma leitura imprescindível para que nós despertemos para esta consciência do que nós somos efetivamente. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, o conceito de consciente e inconsciente, então, quando nós lemos Jung, o que é o inconsciente coletivo do Jung? Nada mais é do que o conjunto de experiências reencarnatórias. É todo o nosso passado. Quando nós pegamos o conceito de inconsciente pessoal do Jung, são todas as nossas vivências nesta encarnação, do nosso nascimento até agora. Quando você fala do consciente junguiano, que é o conjunto de conhecimentos, de informações que nós temos, que colocamos à disposição do ego para que ele, como gerente da consciência, dê um direcionamento para a nossa vida. Então, isso começa a cair a ficha. A leitura, as informações que a doutrina espírita nos dá, elas, quando são bem apreendidas, elas vão alimentar nossa consciência para que o ego tenha melhores condições para tomar as melhores decisões. E uma vez quando o ego ele está bem orientado, com uma consciência bem alimentada, essa relação com o inconsciente passa a ser mais saudável. Por exemplo, o conceito que o Jung traz dos arquétipos, das imagens arquetípicas, que são imagens que estão no nosso inconsciente e que influencia o consciente de forma inconsciente, e que a gente não tem consciência disso. Então, quando a gente adquire a consciência disso, a vida ela se torna mais palpável para o espírito. Ele passa a dominá-la
de maneira mais interessante. Tem uma frase do Jung, para eu não me alongar muito, porque esse tema ele me instiga. Tem uma frase do Jung que diz assim: não nos preocupemos em ser perfeitos, porque perfeito só Deus o é. Essa frase está em umas das obras base, das obras completas do Jung, não lembro qual delas agora. Nós devemos nos preocupar em ser conscientes. Olha que interessante a profundidade dessa frase do Jung. Nós devemos ser conscientes, ter consciência do que estamos fazendo aqui, qual o nosso destino, qual é o papel que nos cabe em todo esse teatro que é a vida material. E quando eu digo teatro, estou trazendo já para a nossa discussão a questão das personas, das máscaras que nós precisamos utilizar para que nós possamos interagir bem com todo o nosso entorno. Então, nesse sentido, Ana, a questão do método científico da doutrina precisa ser revisto e compreendido, e a questão da importância da psicologia como um fator que vem a contribuir, e vice-versa, com a doutrina espírita, para que nós possamos ter uma qualidade de vida e um futuro sempre melhor. Quando nós conseguirmos juntar bem espiritismo e psicologia, nós não precisaremos ir para a próxima etapa, que é a psiquiatria. Perfeito. Ana, né? Eu também sou muito suspeita de falar, Ricardo. Adoro ultimamente a parte psicológica, né? Trazida pela série psicológica de Joana de Ângeles, o quanto isso mexe internamente com a gente. Mas conforme a gente está conversando, me passa aqui a ideia de que a doutrina, na verdade, nos desafia a desestruturar o que a gente entende por religião, né? Hamed, em um dos seus livros, trouxe a diferença entre religião e religiosidade, que eu vejo que a doutrina nos traz essa da religiosidade. Não é um ritual, não é práticas que eu desenvolvo que me aproxima de Deus, né? Mas a religiosidade seria qual é o movimento que eu faço em direção a essa força maior, a natureza, ou Deus, como a gente queira chamar, né? E nessa desestruturação do nosso conceito, a gente vai entendendo na doutrina que, na verdade, não é possível que outros façam o que eu devo fazer, né? Não são outros que me aproximam de Deus, não é um outro ser encarnado que me perdoa ou não de determinados pecados, ou que determinada conduta, né? Ou seja, eu faço de boazinha, contribuo com o que eu tenho que contribuir, mas no fundo eu não mudei absolutamente nada. É uma máscara que eu crio para ficar muito em consonância com o meio, principalmente o meio religioso que frequento. E nesse raciocínio, eu vejo que, conforme a gente vai entendendo que são meus movimentos internos, né, a complexidade do ser que eu sou, que a gente agora que vem começando a entender que a gente é um ser extremamente complexo, que o mundo ao nosso redor tem tudo a ver com essa maneira com que sou, como me comporto, como vejo o mundo, é que a doutrina vai nos trazendo uma ciência mais rebuscada do que a própria ciência acadêmica. A ciência acadêmica, como você bem disse, né, ela vai nos levando para estudos de efeitos, dos resultados. E, às vezes, quando chega na causa, busca entendimento científico da causa, são causas materiais. Ora, nós estamos falando de espírito, né? São matérias muito sutis em que nós não temos ainda equipamento. A mesma coisa, vamos descobrir a vida que tem na Marte, a extraterrestre em Marte. Desculpem-me, nós não temos ainda equipamentos que possam ir além da matéria que nós entendemos como matéria, esse corpo orgânico que a gente tem. Então, a gente fechar nossos conhecimentos naquilo pequeno, porque nós estamos num mundo de prova e expiação, desenvolvendo inteligência, então a nossa inteligência também caminhará, e a ciência caminhará conforme nós formos aprimorando essa inteligência, aprimorando com isso as nossas tecnologias, né? E a parte psicológica da doutrina vem trabalhar o ser interno, né? É tão interessante porque Kardec já estava nos dizendo no Livro dos Espíritos, né, que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Isso é uma coisa tão séria que às vezes a gente
bate o pé que essa ideia é minha, fui eu que pensei, na verdade a gente é pensado e age como se fosse, né? Então, conhecer um pouco da gente, conhecer como é que a gente reage às nossas dificuldades, como é que a gente reage em relação à dificuldade do outro, né? Que a gente fala tanto em caridade, em fraternidade, e muitos outros filósofos, né? Platão, né? Por exemplo, Buda, nos trouxeram informações importantes no qual a gente vai aprendendo a olhar o mundo diferente a partir de nós mesmos, né? Nos trouxe questionamentos importantes. E a doutrina nos traz uma informação que eu acho essencial. Somos influenciados, ou, portanto, mantemos sintonia com aqueles que já se encontram desencarnados. E essa sintonia é que Kardec, a partir de Kardec, nós vamos aprimorando esse entendimento, e nós espíritas mesmo, nos nossos trabalhos mediúnicos, nós não temos, né, eu digo isso por mim mesma, não temos como contestar a existência da vida após a morte, não temos como contestar que nós sobrevivemos, e quando nós estamos desorientados, porque estávamos desorientados ainda encarnados, nós vamos nos mantendo nesse clima de desorientação, né? Então, a parte filosófica, a parte da ciência é muito interessante. Já vou dar a palavra para a Ana, que daqui a pouco o nosso tempo é curto, né? Tem um livro, a mais recente agora, da AME Brasil, da Associação Médico Espírita, que é Psiquiatria Iluminada, que vai fazendo o condensamento da parte de saúde trazida pela série André Luiz, mostrando o quanto isso é coerente com a medicina que nós conhecemos hoje, né? Então, eu creio que a ciência, aos poucos, né, vai encaminhando para essas contestações científicas, porque a gente agora está na mania da ciência, né? A vacina tem que ser comprovada cientificamente. Então, eu acho que a nossa ciência, cientificamente, nós vamos com o tempo comprovando as coisas, desde que tenhamos cientistas flexíveis, com mente aberta, que queiram investigar sem ter qualquer posicionamento religioso ou não, né? Ana, desculpe, sua vez. Eu queria agora introduzir para vocês esse aspecto da mediunidade, né? Porque Kardec, ele já era um estudioso da paranormalidade, isso estava muito em voga na época, mas a grande contribuição dele foi estudar esse intercâmbio espiritual que existe. Porque vida após a morte, muita gente imagina ela de várias formas, né? Não necessariamente a pessoa é espírita, mas a gente traz uma ideia de vida após a morte como uma evolução espiritual. E esse intercâmbio mediúnico, que como você disse, Miriam, ele diz que nós somos influenciados, isso leva a obsessões que ele trata na obra dele, que são de vários matizes, né? Ele explica tudo isso no livro dos médiuns e como devemos fazer essa sintonia, como devemos trabalhar. Isso é um aspecto muito presente na doutrina, e ela se diferencia de outras religiões. Então, eu queria colocar essa questão. Muita gente ainda entende a mediunidade de uma forma muito mística. E o Kardec, ele traz um aspecto mais científico e, como é que eu vou dizer, ele disciplina, né? Ele tem uma metodologia para esse intercâmbio. Então, Ricardo, o que mais te chama a atenção nesse estudo da mediunidade do Kardec? Ana, você fez uma abordagem, uma introdução muito, muito bem feita. Infelizmente, nós ainda encontramos inúmeras pessoas que procuram as casas espíritas buscando na mediunidade solução para problemas. A mediunidade serve para resolver meus problemas. Uma outra meus questão... problemas muitas vezes são causados pela mediunidade, né? Seja minha, seja de fora. Exatamente. E outro comportamento, olha, o meu filho ou eu mesmo estou com as questões que disseram que é mediunidade e eu vim aqui no centro fazer um tratamento para tirar isso. Eu quero que vocês retirem mediunidade, né? Falta uma percepção, um entendimento do que seja a mediunidade e qual o seu objetivo.
No Livro dos Médiuns, o Kardec deixou de forma muito clara o que é a mediunidade, para que serve e como deve ser controlada. Quando eu digo controlada, eu já me faço uma correção. A palavra mais adequada é educada. No grupo de estudo da mediunidade, que eu coordeno lá no Centro Espírita Casa de Lázaro, e atualmente nós estamos estudando o livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. O ano passado nós estudamos o Livro dos Médiuns. Eu bato muito nessa tecla. Enquanto você não compreender que a mediunidade é um instrumento de trabalho que a natureza, que Deus, em última instância, te ofereceu para que você apresse o seu processo, o seu caminhar espiritual, você vai ter problemas. E não que os problemas sejam trazidos pela mediunidade. A mediunidade, ela não causa problema. Ela apenas é, muitas vezes, o vetor pelo qual o problema é percebido. Então, eu costumo dizer o seguinte: provavelmente a grande maioria das crianças, ali na idade de 4, 5, 6 anos de idade, não querem acordar às 5, 6 da manhã para ir para a escola. Elas querem dormir um pouquinho mais, principalmente às segundas-feiras. Mas aí, o que é que o pai, que a mãe faz com a criança? Mesmo estando lá a criança dormindo, vai lá e cutuca para ela levantar. E a criança, às vezes, se irrita. Por que a mãe está fazendo aquilo? Qual é o problema? Ela está apenas despertando a criança para o compromisso que ela tem assumido, que é ir para a escola. Então, muitas vezes, os chamados problemas mediúnicos é a vida cutucando o indivíduo, dizendo: olha, você tem um compromisso assumido, e essa é a maneira de a gente chamar a sua atenção para dizer que chegou o momento de você assumir o seu compromisso, né? E daí vem a necessidade de se estudar mediunidade para não praticarmos mediunismo. José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, trata muito bem dessas questões da mediunidade numa abordagem antropológica. Repito, O Espírito e o Tempo, um excelente livro que eu indico para quem quer conhecer um pouco mais de espiritismo do ponto de vista científico. Nós precisamos estudar mediunidade para saber quais são os vieses dessa faculdade que nós temos. Qual o meu papel? O que é que me espera? O que é que eu tenho que fazer com isso? Para que serve isso? Então, o Kardec teve dentre tantas, mas a grande importância do Kardec no que se refere a esse fenômeno que é da humanidade. Mediunidade sempre existiu, desde que a primeira alma humana encarnou na Terra, que o intercâmbio mediúnico é possível e existe. Não foi o Espiritismo que inventou mediunidade. O Espiritismo surgiu apenas para explicar o que é a mediunidade e indicar o caminho certo a ser seguido, né? Então, esse é o grande, no campo da mediunidade, a grande importância do Kardec. Ele descortinou o que era ideias, o que era crendice, e transformou isso em práticas raciocinadas e metodologicamente estudadas e apresentadas para nós. Miriam? Não, é interessante essa parte da mediunidade. Bom, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas conforme a gente vai se auto-observando, né, a gente vai começando a identificar, naquela primeira questão que eu comentei anteriormente, que da influência que recebemos dos espíritos, porque às vezes a gente vai percebendo que de um mal-entendido, de uma raiva que se sente, o quanto essa raiva, o quanto a ideia do revide, ou então enquanto a não aceitação de determinadas coisas tornam-se além da dimensão de que realmente somos, né? Nos chamando internamente a atenção. Opa, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está contrariado, mas tem mais gente contrariada te ajudando, que isso fique um pouco maior, né? E a gente perca a gerência, né, desse momento.
Era isso que eu ia falar sobre mediunidade. Realmente, a gente precisa desmistificar crenças que nós trouxemos do passado, né? Tanto em que do olhar místico da coisa, mas também como curiosidade, né? Às vezes a gente frequenta locais para sabermos nosso futuro, para sabermos se determinada coisa dará ou não certa, né? Se nosso amor é o amor correto. Tratamentos, né, de saúde. Então, assim, primeiro vamos conhecer que intercâmbio é esse, como ele acontece, né? Para que a gente tenha maior assertividade nas nossas escolhas quando optamos, né, pela uma doutrina espírita, quando optamos por tratamentos, né, que sejam tratamentos espíritas, para que a gente não seja conduzido por mentes que também ainda não entenderam, né? Ainda estão na ignorância e não perceberam o quanto aquela ferramenta, se verdadeira, né, da mediunidade, o quanto ela pode ser conduzida de uma forma mais segura para o próprio médium e de uma forma mais assertiva para aquele que vem buscar o consolo ou orientação, né? Era isso, Ana. Ricardo e Miriam, a gente está já estourando o nosso tempo, mas eu quero ainda pedir para o Ricardo uma tarefinha aqui, um desafio. Vamos convidar as pessoas que nos assistem a ler Kardec, mas como ele tem 5 livros, isso sem contar na produção da Revista Espírita, que nós nem falamos aqui, né, de como ele respondeu cartas e ampliou muito mais o conhecimento da doutrina através dessa publicação. Mas nesses 5 livros, nessas 5 obras básicas, Ricardo, vamos supor que as pessoas querem uma indicação. Qual é a que eu começo, ou o que cada uma pode dizer para mim? Porque cada um, às vezes, tem um interesse, né? Como você falou. Então, diz para a gente o que a gente pode encontrar no Evangelho, na Gênese, no Livro dos Médiuns, para que as pessoas que nos assistem possam saber, acho que eu vou começar por esse aqui. É uma tarefa, né? Difícil, mas vamos lá. Acredito que você dá conta, Ricardo. Vamos lá, Ana. Se você, neste momento, está vivendo um momento da sua vida em que você se sente opresso, que você se sente necessitado de um acolhimento, se você está se sentindo carente da paternidade divina, digamos assim, se este é o seu momento, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai trazer, a leitura do Evangelho vai trazer para você esse amparo que você está sentindo. Mas digamos que você seja aquela pessoa que está bem, você está sentindo uma necessidade de entender as leis da vida. Por que isso acontece? Eu não entendo por que acontece desse jeito e acontece daquele outro. Eu quero entender o que é que está por trás dessas relações entre mundo material, entre mundo espiritual, ou mesmo o que está por trás das relações dentro do mundo material. Aí eu digo, estude o Livro dos Médiuns. Ali você vai ter respostas, eu diria, para todas as suas dúvidas do ponto de vista existencial. Mas, se você é aquela pessoa que está vivendo alguma questão mediúnica, eu tenho ouvido algumas coisas, eu tenho visto algumas coisas, ou mesmo eu tenho ouvido as pessoas comentarem sobre mediunidade, o que é isso? Eu queria entender como é que é isso. Aí você vai estudar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a face científica da doutrina, quando ela explica o método ou os métodos de relacionamento entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas se você está naquela fase da vida e que você diz assim, eu queria entender a origem das coisas, porque eu leio a Gênese bíblica, por exemplo, e aquela questão dos 7 dias, quando Deus disse, faça-se isso, e se fez, faça-se a luz. Eu não estou muito convencido disso, eu queria uma resposta mais... Então, vá ler a Gênese. Leia a Gênese segundo o Espiritismo. Mas se você está naquela fase que diz assim, vem cá,
E essa questão de céu, quando eu morrer, eu vou para onde? Eu vou para o inferno? Por que eu vou para um e não vai para outro? E vem cá, e se eu for uma pessoa boazinha e for para o céu e a minha esposa for para o inferno? Como é que vai ficar a nossa família nessa separação? E se a Ana e a Miriam forem para o céu e eu for para o inferno? Eu vou dizer, puxa vida, Ana, quebra o meu galho, fala aí com o pessoal aí em cima, me leva aí para cima. Essa questão da lei de causa e efeito, aí você deve ler a quinta obra do Livro dos Espíritos, que ela vai te trazer explicações, informações, que é o céu e o inferno. Mas antes de tudo isso, se você tiver um tempinho, eu sugiro, antes ou depois dessas 5 obras, não deixe de ler o livro O que é o Espiritismo. Como falamos no início, são 3 diálogos de uma beleza filosófica riquíssima. Todo espírita e não espírita deveria se dar a oportunidade de ler essa obra para que possamos penetrar no universo das possibilidades humanas que a ciência nem sempre nos dá e que a religião também, muitas vezes, deixa de nos oferecer. Então, para que a gente junte esses 2 universos, o científico e o religioso, a doutrina espírita é o elo perfeito para unir essas 2 formas de pensamento humano e nos dar um norte no sentido de entendimento da nossa realidade existencial. Eu diria isso, Ana. Perfeito. Achei assim fantástico. Acho que quem nos assistiu teve uma excelente introdução à obra de Kardec. Não sei se deu para ter uma ideia, né? Mas o Kardec ele impacta a gente de uma forma que é antes e depois, a doutrina espírita, né? E quando a gente começa a entender que a gente vai alcançando essa maturidade aos pouquinhos, porque ainda estamos longe, né, Miriam? Estamos longe ainda, estamos tentando, mas a doutrina espírita ela tem resposta para absolutamente todas as questões e o aspecto filosófico dela, a mim, é o que me chama mais atenção. Mas tem gente que é o aspecto da ciência e os médicos da AME Brasil que o digam, né? E como a gente tem explicações para tudo que nos acontece. Ricardo, queria te agradecer muitíssimo pela sua presença, Miriam também, e para todos vocês que nos assistiram, se vocês gostaram do programa, deem o seu like, comentem, conversem com a gente aí através dos comentários no YouTube e compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que vai também se interessar por eles. Nós vamos ao ar todas as quintas às 19 horas. Somos uma produção da TV Comunhão. Então, muito obrigada a todos vocês e até a próxima.